Então, no nosso documentário, a gente quis abordar sobre o autismo porque a gente estava vendo muito na mídia, só que de uma forma que a gente não conseguia entender. Então, a gente pensou em ir atrás para a gente ver justamente o que é o autismo em si, e não aquele autismo que é mostrado na mídia. A gente tinha como ideia antes um outro tema que acabou não dando certo, teve uns probleminhas. E aí as meninas, a Thaís e a Yasmin, elas estavam fazendo sobre autismo para a matéria de multimídia. E aí elas já tinham algumas coisas encaminhadas, como elas já tinham ido na Alma, que é uma escola, é uma instituição que cuida dessas crianças. E aí lá a gente encontrou 4 mães que se disponibilizaram a contar suas histórias pra gente. Como a gente já tinha tido uma primeira ideia que não estava certo, a gente não teve o semestre inteiro. A gente acho que durou uns 2 meses e meio, por aí. E, enfim, como eu disse, elas já tinham mais ou menos algumas coisas sobre o assunto. Aí a gente foi pesquisar mais, fizemos pesquisa de campo, falamos com as mães, pedimos materiais também para elas. Pode ver que no nosso documentário tem fotos das crianças que elas mesmas mandaram para a gente. Para a captação de imagens, um colega do nosso grupo que não está aqui, ele fez bastante imagens das crianças lá nessa instituição. E a gente também contou com um técnico daqui da Unimep, que foi o Tito. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente passou foi na questão da própria gravação. Porque a gente teve que escolher um local padrão, no caso foi uma sala da Alma, por conta dos autistas mesmo. Porque cada um tem a sua forma de agir, então tem uns que eles gritam, uns que eles... Então cada um tem o seu jeito de ser. Então a gente não podia meio que gravar perto deles, que nós mesmos seríamos intrusos no campo deles, no ambiente que eles vivem. Então a gente teve que escolher um ambiente padrão. Então isso foi meio que uma dificuldade para a gente, que todas as gravações, as entrevistas com as mães, foi tudo feito naquela sala. Então ficou meio que padronizado em questão das imagens do documentário. Nas questões das entrevistas em si, dos depoimentos delas. Isso. E também para o integrante, como a Larissa citou, do nosso grupo, que fez as imagens das crianças, foi meio difícil para ele conseguir gravar e sem incomodar elas. Ele conseguiu pegar várias imagens do cotidiano de cada criança, de cada pessoa autista, só que ele não quis interferir muito naquele ambiente delas, para elas também não ficarem nervosas, enfim. Então, acho que as maiores dificuldades foram essas. Eu acho que, no geral, agradou sim. O legal é que alunos de outros semestres, principalmente do segundo semestre, que eles estão começando, e a gente teve amostras de documentários, muitos falaram, nossa, aquelas imagens das crianças no parquinho, e falaram, se sensibilizaram, na verdade, com os depoimentos das mães. As histórias que elas contaram são de outro mundo, assim, sabe? Eu nunca tinha tido um contato específico assim com autistas. E ao mesmo tempo que eles são autistas, literalmente, as 4 mães, as 4 crianças, cada história é uma diferente da outra. Então é como se fosse algo diferente que cada um tem. Então isso foi legal. É verdade. Para mim foi super satisfatório. O legal também foi que as mães acolheu muito bem a gente. Elas responderam todas as questões e elas detalharam como que é o dia a dia dos filhos delas. Então, isso foi muito bom, porque procurando na internet não dá para saber como realmente é. E ali a gente pôde ver, acompanhar passo a passo de como é o dia de um autista. Agora, fiquem com o nosso documentário Autismo, Cuidando com Paciência e Amor, e eu espero que todos gostem. Olha, na verdade, descobriram para mim, porque na verdade eu não sabia nem o que era autismo.
Olá, gente. O meu nome é Luciane, eu tenho 25 anos, eu sou a mãe do João Eric, ele tem 8 anos e ele é um autista. Eu sou a Angélica, a minha filha é Ana Emanuele, eu tenho 23 anos, a Ana tem 4 anos e meio. Meu nome é Leni, tenho 54 anos, tenho um filho autista de 32 anos, Antônio Cetem Neto, mas todo mundo conhece como Neto. Meu nome é Alessandra, tenho 36 anos e sou mãe de um autista, Davi, de 12 anos. Desde o primeiro dia que eu notei que ela não era diferente, porque quando ela nasceu, no hospital mesmo, quando eu vi o grito da minha filha, eu já achei diferente. Não sei explicar como e por quê. Eu descobri que o João Eric era autista, ele tinha mais ou menos uns 4 aninhos. E desde ele bebezinho, a pediatra desconfiava, né, que ele tinha algum problema. Então daí ela começou a pedir exames. Ele foi crescendo. Aí eu levei primeiro numa neure, né? Daí ela pediu um monte de exame, só que daí eu não gostei dela, eu mudei de neure. Aí que eu fui em outra neure. Daí, na hora assim que a gente entrou, ela já pegou e já falou, ele é uma criança autista. Naquele momento ali foi um choque, que eu não sabia, né, o que era autista, né? Eu sabia que meu filho tinha um problema, mas não, o que era. Aí ela foi me explicar. O que era o autista? Ela começou a explicar. Mas a Ana nunca dormia, era sempre acordadinha, desde bebê. Dormia 2, 3 horinhas, já achava que era uma noite inteira de sono. Mas, na verdade não era. Era muito irritante isso até pra ela, porque parecia que ela estava com fome, só que na verdade não era fome. Com 2 aninhos a Ana foi começar a frequentar a creche. Conheci uma mãe que tem uma criança autista, o nome dela é Érica Nunes. E ela conheceu a Ana e notou, e viu algumas características que o filho dela fazia, que a Ana também fazia. Ela entrou em contato comigo, eu comecei a conversar com ela no Dia Mundial do Autista, dia 2 de abril. Ela me procurou, a gente conversou. Na verdade eu não queria aceitar muito, porque eu não sabia nem o que era isso. Eu sabia que a minha filha tinha alguma coisa, porque eu achava que ela era muda, surda, alguma coisa assim. E a gente foi procurando médicos, só que eu estava procurando médicos errados. Ela me direcionou a vários caminhos. Na verdade, eu devo muito a ela, nessa parte que eu não sabia de nada, e ela me ensinou tudo. Daí eu procurei o neuropediatra, e ela foi fazendo umas avaliações com a Ana, tudo. Daí ela deu o diagnóstico fechado da Ana, segundo as pesquisas de escola, foi apresentado a ela. E ela viu que ela era uma criança autista. Aí que eu fui ter conhecimento do que era realmente o autismo, do preconceito que a gente tem que enfrentar. Quando ele completou 1 ano, eu já comecei a perceber que ele tinha diferenças das outras crianças, dos primos. Eu dei aula para maternal, jardim, então eu conhecia o desenvolvimento de uma criança desse pequena. Eu levava médicos e pediatras, assim, conhecidos até em Piracicaba, e eles me diziam, imagine que ele tem alguma coisa. Teve um pediatra que até me chamou de louca. Nossa, você tá louca, você acha que o seu filho tem alguma coisa, né? E por conta própria, eu levei no neurologista. E nesse foi feito o eletro, né? Que indicou uma falha lá no cérebro, essas coisas. Mas a gente não sabia o que ele era ainda, que tipo de dificuldade ele iria ter, né? Só viu que tinha alguma coisa errada. Até comecei a levar em fisioterapeuta, fonoterapeuta. E começou a ser tratamento, né, com ele, assim, 3 vezes a semana, cada um seu horário. Mas eu estava vendo também que não estava desenvolvendo, não estava aquela coisa. E nesse tempo, já que ele começou o tratamento, quando ele tinha 1 ano e meio, eu já tive outra filha, teve minha filha. Foi super rápido, então eu tinha de cuidar dela e cuidar dele também. E nisso eu estava vendo que estava atrasando e estava fazendo esse tratamento. Ele foi para o Albert Einstein, que lá eles fecharam o diagnóstico dele. Ele também desenvolveu síndrome de West.
E aí a gente começou todo com um tratamento para ele no hospital. Ele ficou internado por um bom tempo. Depois que ele saiu do hospital, com 8 meses, ele era um bonequinho de pano. Ele não se mexia, ele não sentava. E nós fomos para a ACD lá em São Paulo. E com 2 meses de tratamento, ele começou a sentar e engatinhar. E aí ele fez hidroterapia, fisioterapia. Quando ele fez 1 ano, ele não andava, ele engatinhava. Mas eu percebia que ele não olhava para mim, ele não tinha o mesmo desenvolvimento de outras crianças. Mesmo sabendo que ele tinha um atraso devido à esclerose tuberosa, eu comecei a observar outras coisas. Eu leio muito, sou formada em enfermagem, então assim, já tinha um olhar mais clínico para as coisas, com ele mesmo sendo mãe de primeira viagem. Eu tinha 24 anos quando ele nasceu. E aí eu comecei a ver que ele sentava e ele fazia o balançar. E ele ficava balançando. E ele gostava muito de tudo que tinha fio. Ele pegava na mão e ficava brincando. Quando eu aceitei o autismo, na verdade assim, como eu não queria muito, aceitar, eu fazia as coisas normais com ele. E continuo fazendo isso. Gosto de caderno. Caderno, lápis, pintura, tinta, tudo que é cor. Aquilo que for de cor para ela vai ficar muito feliz, porque a única coisa que ela gosta, você sabe que é uma coisa que ela não vai jogar fora, é papel e lápis, que ela ama de paixão essas coisas de pintura. Ela adora fazer isso. Ele gosta de ficar com a bolinha dele na mão, meu Deus. Ele adora andar de carro, ele gosta de ir no sítio, ele gosta de ficar assistindo televisão, gosta de ficar atrás de mim o tempo todo em casa. Eu tô lá cozinhando, ele tá lá atrás, isso aqui. Ele é sempre com a gente, super calmo, agora, né? Mas ele era uma criança bem agressiva, assim, não com os outros, mas às vezes com ele mesmo, né? Quando ele tinha crises, ele se mordia muito, ele se debatia, sabe? Pulava, mas agora está super calmo, tá um anjo. A mania de não conseguir ficar de sapato é terrível, porque o pé dele é até machucado e grosso. A gente está fazendo treinamento de amarrar a sandália e de colocar tênis de cano alto para ver se a gente consegue. Agora ele está ficando mais, mas a sandália ele ainda tira. E fio, ele ama fio. Então ele vê o mundo através do fio. Ele pega o fio e ele fica vendo revista e passa o fio, ele fica rodando o fio. Ele adora aqueles encartes de supermercado, ele sabe todos os preços, viu? Ele é ótimo, porque ele pega, ele olha tudo ali. Então essa é a mania do Davi, é o fio e não ficar de sapato. Mas é quase nada, né? Perto de tantas histórias que tem por aí. Ela tem 5 pontos na cabeça, que ela levou, que ela tacou na parede, com raiva, que eu falei um simples não, que eu não podia subir e pular no sofá. Saiu do sofá, saiu correndo, deu mesmo de quina com a parede, abriu a cabeça. Ele já se cortou uma vez, cortou o dedinho dele com a faca, mas parecia que para ele ali era uma brincadeira. Parecia que não estava assistindo dor. E eu fiquei desesperada, né? João, tá saindo sangue. Ele ficava assim, apertando o dedinho assim, limpava assim na roupa, pra ele tava perfeito. Pra ele era uma brincadeira. E também uma vez ele tentou pôr fogo no pano de prato. Eu saí um pouquinho e deixei ele sozinho na cozinha. Quando eu cheguei, ele tava tentando riscar assim, o isqueiro no pano, sabe? E eu fiquei assustada. Antes, quando ele tomava medicamentos, que a gente vai assim, leva no médico, toma um medicamento. Daí se vai, se eu acho que não tá bom, se leva no outro médico, coloca outro medicamento, leva. Eles não vão tirando o que eles já deram, vão colocando, não interessa. E um acabou potencializando o outro. O que ocorria?
Ele ficava de 36 a 38 horas sem dormir. Uma vez ficou 48 horas. Fiquei 2 dias acordados atrás dele. Precisou até internar tudo, tomar injeção para ver se ele dormia. Tudo que for fazer, tem que avisar. Ana, vamos no banheiro, tá? Que é 5 minutinhos. Então tem que avisar. Então tem que dar exatamente 5 minutos para levar ela no banheiro. Não pode passar disso. São detalhistas. Eles são muito detalhistas. Eu deixava muito ele na frente de casa, lá em Mora e Saltinho, um lugar calmo, então ele sempre ficava lá na frente, assim, no terraço. Mas daí começava a passar crianças e tirar sarro dele. E ele ficava nervoso, começava a ter crise, então eu já comecei a colocar ele só dentro de casa, já tirei essa parte dele. E aniversários também, ele ia, sabe, as pessoas ficavam olhando, ele começava a ficar nervoso, porque o autista é assim, eles percebem o que está ocorrendo ao redor, eles não comunicam com a gente, mas eles sabem o que está acontecendo ao redor dele. E tem preconceito até hoje, não tem que fazer, esses dias mesmo acontece sempre. Para as pessoas que têm preconceito, deveria se colocar no lugar. Deveria se colocar no lugar de uma mãe autista, deveria sentir um pouco na pele o que é. Você, tipo assim, você tem preconceito? Então passa um dia só com meu filho, para você sentir um pouco a alegria deles, com pouca coisa. Aquela alegria com uma bolinha pequenininha, que não tem nem tamanho. Aquilo pode ser a maior alegria deles, pode ser o sorriso deles, pode ser, como é que diz, o desenvolvimento deles em alguma área, em alguma coisa. Então é a questão de explorar. Tem que explorar um pouco sobre o autismo, explorar de verdade. Como se explora uma floresta, tem que explorar eles, tem que explorar para você entender, procurar entender. Eu vejo a divulgação do autismo na mídia como um grande espetáculo e um espetáculo não realista. Aquele autismo é lindo. Eu queria muito que meu filho fosse daquele jeito, porque se ele fosse daquele jeito, ia resolver 100% dos meus problemas hoje. Meu filho não é assim, meu filho não fala. Meu filho, ele aprendeu a se comunicar de tanto eu insistir. Então hoje ele me leva ele me mostra que ele quer água, que ele quer bolacha, que ele quer leite, ele me mostra, mas ele não fala. E se ele se sente incomodado, ele vai me puxar e vai querer ir embora. Porque assim, a partir do momento que você passa a entender eles, você passa a entender o seu filho, você começa a entender outras pessoas com outras deficiências, mas que são levadas da mesma forma. Entendeu? Então o autista, eles se ligam a todas as deficiências. Porque toda deficiência, ela precisa de quê? Ajuda. Ela precisa de amor. Então o que é muito difícil hoje é ajuda. Porque as pessoas se negam a ajudar, se negam a reconhecer a dificuldade deles. E eles precisam mesmo de ajuda.